Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, amados. A paz do Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz, paz de Deus. Shalom Adonai, shalom, shalom. Seja do jeito que você é acostumado a falar, amados. O que interessa é que nós recebemos a paz de Cristo, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus. Esta paz não pode faltar em nossos corações. Nós precisamos dessa paz todos os dias. Bem-vinda, minha amada Cida, Eva, Camila. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, amados. Glória ao nome de Jesus. Vanessa, minha amada, minha irmã querida. Glória, irmã de sangue, viu, amados? É irmã de fé e irmã de sangue também. Ela mora lá em Limeira. Glória ao nome de Jesus por isso. Né? Lembro até hoje o dia que eu orei por ela. Ela devia ter o quê? Uns 14 anos? Quando ela veio pro Senhor. 13 ou 14 anos. Faz bastante tempo, gente. Mas foi bênção demais. Glória ao nome de Jesus. E hoje ela é uma mulher de Deus, uma guerreira, né? Aprendeu a ser guerreira, né? Recebeu o chamado, pegou a espada e nunca mais largou. Glória ao nome de Jesus. E vocês também são assim, não são? Amados, Deus te deu uma espada. A partir do momento que você aceitou Jesus, minha filha, meu filho, Deus te deu uma espada para você guerrear. Nunca mais você deve parar de guerrear, viu? Essa guerra, ela é eterna. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, ela é eterna aqui nessa terra, né? Temos de guerrear, amados. Porque o diabo, ele quer comer a minha alma e ele quer comer a tua alma. Então nós não podemos parar de orar. Temos de orar muito, 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 muito. Quanto, pastora? O quanto que você estiver aguentando. Bastante. Bem-vinda, Luciana, Edna, Magali, né? Glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Deus é justo. Deus te ama. Deus tem uma obra para fazer na tua vida. Amém? Então vamos orar, amados? Vamos iniciar a reunião. Não serei eu que vou ministrar a palavra de Deus hoje. Será o pastor Pedro. Glória ao nome de Jesus. Bem-vinda, Terezinha, minha amiga. Glória ao nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. E vamos orar. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei como você está. Mas eu sei de uma coisa. O nosso Deus, o Deus de paz, Ele trará paz na tua alma hoje. Em nome de Jesus. Ele pode mudar. Ele pode trazer paz. Ele pode trazer a certeza da salvação. Ele pode resolver aquele problema tão difícil, Senhor. Bem-vinda, minha amada filha Esther. Minha linda, minha gatinha. Ô, Glória. Presente de Deus, viu? Senhor Deus poderoso, eterno Pai da glória, diante da tua presença, Pai. Nos colocamos neste momento, Senhor, nesse domingo frio, gelado, aqui em São Paulo, Senhor, em Santo André, São Paulo, para te glorificar e te adorar, Senhor. Eu creio, meu Pai amado, que neste momento, Senhor, muitos outros núcleos, meu Pai amado, estão aí buscando o Senhor. Muitos outros núcleos, meu Pai, estão se abrindo, ou pela internet, ou na sala de casa, Pai, estão aí, Senhor, iniciando oração e clamor diante do Senhor. Ah, meu Pai amado, Labarabachúria. Isso porque, meu Pai, nós temos um Deus verdadeiro, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama. Oh, meu Pai amado, nós cremos, meu Pai amado, que o Senhor responde à oração dos teus filhos. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor está no controle de toda a situação. Meu Pai, se o mal se acha forte, Pai. Ah, meu Pai, a tua palavra diz que o Senhor é mais forte que tudo, Pai. O Senhor é mais poderoso do que o forte, meu Pai. Oh, liria cantando, aclamai. E o Senhor tem todo o poder para destruir o mal de nossas vidas. Pai, hoje nós estávamos orando. E eu vi uma pessoa no fundo do mar, meu Pai, acorrentada em correntes malignas, Senhor.
Ah, meu Pai, na mesma hora, Senhor, eu pedi que o Senhor interviesse. E o Senhor veio, meu Pai, enviou teus anjos. E os anjos começaram a quebrar aquelas correntes, Pai. E eu vi até mesmo outro anjo, Senhor, socorrendo aquela vida e tirando da água. Meu Pai, é assim que o Senhor faz conosco todos os dias. Todos os dias o diabo, Senhor, ele vem para matar, roubar e destruir. E ele quer destruir a nossa alma. Ele quer destruir a nossa família, Pai. Mas nós, quando nós oramos e buscamos a tua face, os anjos do Senhor vêm nos socorrer. Vem nós, Senhor, vem nos socorrer. Vem socorrer a nossa vida. Vem socorrer os nossos amados, Pai. Porque eu entendo, meu Pai, que a última palavra é do Senhor. E o Senhor morreu por nós. E o Senhor morreu por nós, meu Pai. E o Senhor tem uma obra para fazer em nossas vidas. Ah, meu Pai, não é o mal, Senhor. Não é o inferno que pode impedir isso, Pai. Porque o Senhor é mais poderoso. A tua palavra diz, meu Pai, que naquele grande dia, as criaturas do céu, do terra e do inferno, Senhor, terão de se ajoelhar diante do Senhor e dizer que e reconhecer que só o Senhor é Deus. Pai, nós cremos nisso. Nós cremos que nós temos também um advogado. E o nosso advogado se chama Jesus. Pai amado, meu Pai, muitas pessoas que estão, Senhor, que irão assistir, Senhor, essa transmissão, e estão assistindo, meu Pai, eles têm problema na justiça, Pai. Tem documentos a serem, Senhor, querido Santo, revisados, Pai. Tem, Senhor, querido Santo, situações de INSS, situações de advogado, Senhor, precisam ser resolvidos, meu Pai. Meu Pai, coloca as tuas mãos. Meu Pai, o Senhor é o nosso advogado. Entra, Senhor, nas causas impossíveis dos teus filhos. Entra agora, Espírito Santo, Deus vivo, e começa a advogar essas causas. Começa a mudar essas situações. Começa a entrar, meu Pai amado, advoga nossas causas, Pai. Coloca as tuas mãos, santos e poderosos. O Senhor é mais poderoso que o juiz. O Senhor é mais poderoso que o promotor. E o Senhor pode entrar, Senhor, em nome do Senhor, aonde os grandes estão e acham que eles dominam tudo, Pai. Pai, quem domina é o Senhor. Venha, Senhor, entrar. Pai, cura também teus filhos, aqueles que estão doentes, meu Pai. Doente do sangue, doente dos nervos, doente da mente, doente do corpo, meu Deus, doente da alma, meu Deus, que essa noite seja uma noite de cura, que o Senhor traga cura, Pai, que o Senhor traga refrigério na alma deles agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Espírito Deus, traz paz, traz cura, traz libertação, traz vida, traz saúde, traz vitória, traz alegria, traz prosperidade, traz agora, em nome do Senhor. Pai, também alcança, meu Deus, canta, a família dos teus filhos agora, aqueles que eles têm orado e buscado e clamado ao Senhor por salvação. Meu Pai, todos nós temos alguém na nossa família que precisa de salvação, que precisa ser alcançado, Pai. Espírito Santo, alcança agora a nossa família, alcança agora a nossa parentela, chama eles pelo nome, faz uma obra de salvação, meu Pai. Ah, meu Pai, porque a tua palavra diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Pai, nós cremos essa palavra e nós queremos dizer como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Pai, que essa alegria ela venha entrar em nosso lar hoje, que essa alegria venha entrar em nossa família hoje, com o espírito de salvação venha agora entrar em nossa casa agora, em nome do Senhor, e alcançar aqueles que nós falamos assim: Senhor, o coração dele é duro demais. Pai, não tem coração duro que o Senhor não quebrante. Não tem coração duro que o Senhor não troque. Meu Pai amado, troca os corações duros por coração de carne, amolecido, quebrantado pelo Teu Espírito Santo. Muda as situações dos lares, Pai. Tira todo esse espírito de briga, de contenda, de ódio, de divisão, de pobreza, de miséria. Tira agora, Pai, todo espírito de divisão, de contenda. E traga, Senhor, espírito de paz. Que o Espírito da paz do Senhor venha entrar em cada lar agora, em nome do Senhor, e trazer paz. Recebe paz agora na tua vida, na tua casa e na tua família. Recebe, é de Deus, recebe.
Fala, eu recebo, e coloca a mão no coração. Fala, eu recebo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Pai, toma a frente desse culto. Nós consagramos, Pai, esse culto ao Senhor e as nossas vidas ao Senhor agora. E que o Senhor veio usar, meu Pai amado, o teu filho, o pastor Pedro, com grande poder e glória nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Bem-vindo, meu cunhado Elton, Ivanete, Luciana, Ana, Fernanda, missionária Fernanda. Sejam bem-vindos para a glória e honra do nome de Jesus. Joyce, minha sobrinha Joyce, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, amém? Agora o pastor Pedro vai trazer uma palavra de Deus para vocês, amém? Para nós. Carol, bem-vinda, querida. Vem, pastor Pedro. Boa noite, a paz do Senhor a todos, glórias a Deus. Estou já com muita saudade, né, dos nossos cultos presenciais, mas eu creio que este é um momento de reflexão que nós podemos aproveitar para estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Nesses momentos, irmãos, esses momentos, né, que estamos vivendo, dessa epidemia, é incrível, né, que nós vemos pelo mundo inteiro. Quando a gente conversa, né, com algumas pessoas, eu continuo trabalhando, né, no meu serviço, né, não parei. Então a gente conversa, né, com as pessoas e a gente vê que o medo, ele tem tomado conta. Ele tem tomado conta das pessoas, não só próximo de nós, mas no mundo inteiro, né? O medo da morte. A morte, ela está mais próxima do que nunca na mente das pessoas, no coração das pessoas. Esses dias, inclusive, né, eu percebi que uma pessoa foi mostrar para outra alguma coisa no celular, e essa pessoa, né, que foi convidada a ver o celular da outra, falou: eu não toco no seu celular por nada deste mundo. Então a gente vê assim, o medo, né, que a pessoa tá da morte. Se a gente for ver na palavra, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias agora, em João 11, a partir do versículo 25. Em que está escrito assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pai santo e eterno, Espírito Santo do Deus eterno, eu te clamo, Senhor. Oh, meu Pai querido, usa este pequenino aqui, meu Pai querido. Eu, meu Pai querido, sou pequenino, mas o Senhor é poderoso, meu Pai querido, para levar uma palavra a cada uma dessas pessoas, meu Pai querido, que estão assistindo essa transmissão. Oh, glorioso Senhor, eu te clamo, meu Pai querido, que essa palavra, meu Pai querido, seja bênção, seja, meu Pai querido, uma palavra de renovação espiritual em cada uma das pessoas que estão assistindo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, hoje e para sempre, glória a Deus. Essa palavra, irmãos, Glória a Deus, aleluia. Ela está dentro do capítulo 11, que trata da ressurreição de Lázaro. Interessante que Deus colocou em meu coração essa palavra, né, também. Que esses dias, né, a pastora Lúcia já abordou aqui a mesma palavra. Então, aqui, Jesus disse essas palavras, ele estava chegando em Betânia. Betânia é uma cidade que ela está, segundo aí os estudiosos, aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. E Jesus, ele estava indo na direção de Betânia, porque ele havia recebido a notícia de que seu amigo Lázaro, irmão de Marta, irmão de Maria,
havia falecido. E ele amava essa família, assim como ele ama também a sua família. Aquelas pessoas, ele tinha amor e tinha um carinho especial, né, por elas. E ele estava indo lá, porque a presença dele havia sido solicitada lá, naquele lugar. Só que Jesus, ele tinha um plano para toda essa situação. E quando ele chegou, ele ainda não foi, logo que ele foi chamado, ele não foi até lá. Ele esperou mais um pouquinho. Quando ele chegou em Betânia, já fazia 4 dias, né, que Lázaro havia morrido. E ele sabia de tudo isso, como ele sabe de todas as coisas. Ali Marta, ela foi correndo até Jesus e falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido, Lázaro não teria morrido. Aí ele diz essas palavras: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisto? Ele disse para Marta. Glória a Deus. Porque até aquele momento, ela não acreditava, né, totalmente. Ela sabia, né, que ele era um grande homem de Deus, né, que era um grande profeta, mas ela não entendia que ele era capaz de qualquer coisa que para os humanos, né, para os homens, são consideradas como impossíveis. É verdade, Deus. E aí mais para frente, irmãos, a gente percebe que ele vai até lá onde está a sepultura de Lázaro, e ali estão reunidas as pessoas, está reunida a irmã Maria de Lázaro, estão reunidos diversos outros judeus, que essa família, todos eles, eram todos judeus, eles estavam ali aos prantos em frente daquela sepultura. Estavam ali aos prantos, desesperados, tristes, todos chorando. A palavra diz que até Jesus chorou. Verdade. Mas com certeza, irmãos, não de desespero, não por medo. Ele chorou pelo amor, porque é comum que quando a gente perceba, quando a gente tem algum ente querido, um amigo, em que a gente se separe, até mesmo numa viagem, né, quando a pessoa vai ficar muito tempo longe, as pessoas mais sensíveis choram, né, por essa separação. Quanto mais uma separação, como a separação, né, que é feita pela morte. E ali o choro tomou conta de todas aquelas pessoas, né, que estavam ali. E Jesus, pelo amor que tinha pela vida de Lázaro, também chorou. Verdade, Jesus. Mas ali ele foi até em frente àquela sepultura e pediu para que ordenou que fosse retirada aquela pedra. Retire a pedra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Marta, novamente, em mais uma manifestação de incredulidade da glória do Senhor, falou: mas Senhor, já faz 4 dias, né, que ele foi enterrado, aí já cheira mal. Então, Jesus falou: eu já não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? E ali, o resto da história nós já conhecemos, irmãos. Glória a Ali Deus, naquele momento, ele ordenou que Lázaro saísse. Lázaro foi ressuscitado. Glória a Deus, para a glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Louvado Glória a Deus. seja o nome do Senhor. Oh, xarabadaia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, irmãos, nós começamos a refletir sobre esse medo. Quantos medos nós mesmos não temos? Se a gente for refletir, são muitos medos nessa sociedade em que nós vivemos. Você vê medo de doença. Medo, né, que as pessoas têm dessa doença. Essa doença que parece estar tão próxima, né? Você vê que as pessoas não costumam obedecer quase lei nenhuma, né? Mas essa aí, pelo menos aqui próximo da onde eu moro, raramente, a coisa mais rara é a gente ver assim uma pessoa sem usar máscara. Que a gente vê que foi colocada essa lei e o medo, ela está impulsionando todo mundo a obedecer. Verdade, Deus. Pelo menos nessa parte. E aí o medo, a pessoa tem medo da doença. Medo
Medo de perder o emprego, né? Numa situação dessa, uma situação difícil dessa, a pessoa fica pensando, minha empresa ela pode ir à falência, né? Eu perder o emprego. Medo da solidão. Quantas pessoas que estão trancadas em suas casas, solitárias, e que não estão podendo sair para fora. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor, que Ele sabe todas as coisas. Glória a Deus. Verdade. E aí se a gente for entender profundamente essa situação do medo, eu já vi alguns estudiosos, né, que eles dizem assim, que a origem de todos esses medos, até mesmo assim, o medo de perder o emprego, o medo da doença, o medo de ser demitido do trabalho, a origem de todos esses medos, dizem alguns estudiosos, é o medo da morte. Porque segundo esses estudiosos, né, por exemplo, o medo do desemprego, a origem deste medo estaria no seguinte: a pessoa fica com medo de perder o emprego, vir a passar fome e morrer. Medo da doença, a pessoa fica preocupada, né, em ficar doente, não conseguir resistir e vir a morrer. Medo do bandido na rua, a pessoa fica com medo de ser assaltado, medo do cachorro bravo lá na rua. A pessoa no final fica com medo de que venha a morrer. Verdade. Então alguns estudiosos dizem que todos esses medos têm origem no medo da morte. Por isso que a gente vê na palavra alguns grandes homens de Deus que eles chegaram a um ponto em que eles já não tinham, eles não manifestavam esse medo, né, que as pessoas comuns têm. Eles tinham uma coragem sobrenatural. Se a gente for buscar na palavra mesmo, o rei Davi, ali no Salmo 34, versículo 4, ele diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor hoje para Obrigada, sempre. Jesus. Glória a Deus. E a gente vê que isso é verdade. Era um homem livre de temor, porque ali todo mundo conhece a história da luta do rei Davi com Golias. E ali estava um exército inteiro de homens grandes, homens fortes, homens que tinham armaduras, que tinham armas, homens experimentados em batalhas e que estavam com medo daquele gigante, né, que se aproximava desafiando todo o povo de Israel, todo o exército de Israel. E ali foi Davi, que já havia sido ungido, né, pelo profeta Samuel neste momento. E a palavra nos diz que quando Davi ele foi ungido pelo profeta Samuel, ali o Espírito Santo, o Espírito de Deus veio sobre ele e passou a estar com Davi. Então ali naquele momento que ele enfrenta aquele gigante, na verdade todos aqueles soldados, eles estavam com medo da morte. Todos eles não queriam morrer. E o rei Davi ali, que era ainda um menino franzino, pequenino, perto de todos aqueles soldados, enfrentou aquele gigante. Enfrentou aquele gigante, porque aqui no Salmo 34 a gente encontra a resposta, né? Por que, né, que ele confiava tanto nessa vitória. Ele estava cheio de Deus, ele estava cheio do poder de Deus, ele estava cheio ali do Espírito Santo. Então não foi exatamente Davi que venceu aquele gigante, mas foi Deus na vida dele. Glória a Deus por isso. Glória seja dada ao nome do Senhor hoje e para sempre. Glórias a ti, Pai querido. Glória a Deus. Glórias a ti, meu Pai querido. Oh, glória seja dada ao seu nome, meu Pai querido. Esse mesmo destemor, esta mesma coragem, a gente verifica antes de Atos 2, na vida, por exemplo, do apóstolo Pedro, que não era uma realidade. A gente vê que quando Jesus foi preso, Jesus já havia até revelado para ele: olha, Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes.
e Pedro ele chegou a negar Jesus, de medo de ser preso, de medo de vir a sofrer as consequências, de medo da morte. Ali naquele caso, medo da morte. Mas a gente verifica depois na palavra, lá em Atos 2, que mudou completamente o ânimo deste homem, mudou completamente a coragem deste homem. Ali veio o Espírito Santo como um vento impetuoso, veio o Espírito Santo como línguas de fogo, ali veio o Espírito Santo sobre a vida dele, e a gente vai verificar no Evangelho que já era um homem cheio de ousadia. Logo naquele dia ele já pregou, e ali milhares de pessoas foram convertidas. Ali este homem nos diz, esse apóstolo Pedro, a história da igreja nos conta que ele, no momento da morte, quando foram crucificá-lo, ele falou: não quero morrer da mesma forma que o meu mestre, porque é muita honra, pode ser de cabeça para baixo. E aí crucificaram ele de cabeça para baixo. Então a gente vê que aquele homem veio um poder sobrenatural na vida dele. E ele já não tinha mais medo, nem medo dos homens, né? Porque ele tinha ousadia ao falar com aqueles governantes que prendiam. Ele tinha ousadia até diante da morte, não teve mais medo. O apóstolo Paulo é um outro exemplo. A gente vê que era um homem, né, que era usado pelas trevas, até o Senhor Jesus encontrar ele, ali ele era um homem a serviço do mal, para matar os cristãos, mas ali no caminho de Damasco ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e ele foi mudado completamente. A gente vê que era um homem que levou a palavra a muitos lugares da terra, muitos lugares daquele tempo em que ele existia. E ele chegou um momento que a gente verifica, que a gente percebe que esse medo da morte já não existia mais dele. Porque se a gente, por exemplo, em Filipenses 1:21, a gente está escrito assim: viver para mim é Cristo, e morrer para mim é lucro. Ele, em algumas outras passagens, ele diz, né, que ele tinha que fazer essa obra, mas que morrer para ele seria uma glória. Porque ele era um homem que, diz a palavra, ele já tinha sido arrebatado lá ao terceiro céu. Ele conhecia a glória maravilhosa que estava aguardando, né, por ele. Então, para ele, viver nesse mundo aqui, estava só separando ele de viver naquele outro muito mais maravilhoso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor hoje e para sempre. Glória a Deus. Irmão, você que está me assistindo agora, ou que vai assistir ainda essa transmissão, quanto medo que você tem? Quanto medo que você tem da morte? Quanto medo que você tem desses gigantes? Todos, né, que tem no mundo, que pode te levar à morte. Quanto medo? Quanto medo que tem no seu coração? A palavra nos garante, a palavra aqui ela nos garante que, assim, que quando a gente fica cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vai nos enchendo, vem uma coragem sobrenatural. Não somos nós, por nós mesmos, que vamos ficar mais corajosos. O próprio apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco é que sou forte. Ou seja, quando eu sou fraco, né, para o meu intelecto, para o meu pensamento, para as minhas próprias coisas, aí é que eu me torno forte. Então, a gente vê lá o rei Davi. No momento em que ele foi enfrentar aquele gigante, o rei Saul não queria que ele enfrentasse. Falou: você não tem experiência. Ele falou assim: olha, eu já matei um urso e já matei um leão, e com esse gigante não vai ser diferente. Então, irmãos, neste momento, nós devemos, diante de toda essa situação terrível que se apresenta, lembrar de todas as batalhas. Eu creio que não foram poucas. Em cada um dos irmãos aqui já enfrentou muitas batalhas e venceu. Muitas batalhas terríveis e venceu. E está aqui
está aqui hoje ouvindo essa palavra de Deus. Então eu creio que não é diferente. Então, se houver alguém que está desanimado, que está com algum tipo de aflição, lembre-se dessas batalhas, lembre dessas vitórias, né, que o Senhor já deu. E esteja preparado para vencer qualquer gigante, para vencer qualquer situação. Glória a Deus! Aleluia. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê na vida do rei Davi que ele era um homem que orava constantemente. Ainda no Salmo 34:1, a gente vai ouvir a seguinte palavra, que é do Salmo de Davi: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará constantemente em minha boca. Então a gente percebe que era um homem cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus, que buscava ao Senhor constantemente para ter esse poder, sobrenatural na vida dele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria agora, irmãos, que nós fizéssemos uma oração. Gostaria de orar pela vida dos irmãos. Amém? Eu vou pedir para os irmãos, aí onde estiver agora, neste momento, para fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Glória a Deus, que eu vou orar no sentido dessa palavra. Glórias a Ti, meu Pai querido. Glórias a Ti, Senhor. Pai querido, nós, meu Pai querido, ouvimos, meu Pai querido, esta palavra, meu Pai querido. Esta palavra, meu Pai querido, glória seja dada ao Seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Quero, meu Pai querido, colocar, meu Pai querido, a vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai querido, que está assistindo essa transmissão. Colocar diante do Seu trono, meu Pai. Quero colocar, meu Pai querido, diante da Sua presença, Senhor. E te clamo, meu Pai querido, que o Senhor, meu Pai querido, venha tirar todos os obstáculos, meu Pai querido. Espírito das trevas, sai da vida de cada um desses irmãos. Espírito do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu te dou uma ordem. Sai de perto de cada um desses irmãos. Espírito do medo, sai da vida desse irmão, dessa irmã, sai de próximo da casa deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, toda nuvem negra, todo obstáculo, eu declaro que está destruído agora em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Toda a força das trevas, toda a palavra maligna, toda a palavra de morte está destruída agora em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pai querido, neste momento, Senhor, derrama, meu Pai querido, sobre cada um desses seus filhos e filhas, meu Pai, uma coragem sobrenatural, meu Pai querido. Oh, glórias a Ti, meu Pai. Ânimo, meu Pai. Renova, meu Pai querido, o ânimo de cada um desses seus filhos e filhas, meu Pai. Oh, glórias a Ti, meu Pai querido. Glórias a Ti, meu Pai querido. Mesmo, meu Pai querido, aquele seu filho ou sua filha, meu Pai, que está passando pelo vale da sombra da morte, meu Pai. Está passando, meu Pai querido, por uma situação terrível, meu Pai. Eu te clamo neste momento, meu Pai querido. Entra com o seu poder, meu Pai. Entra com a sua glória, meu Pai. Coloca, meu Pai querido, esse seu filho, meu Pai, sua filha, meu Pai querido. Coloca debaixo das suas asas, Senhor. Coloca, meu Pai querido, sob a sua proteção, meu Pai, debaixo da sua sombra protetora, meu Pai querido, onde nenhum mal pode encostar, meu Pai querido, nesse seu filho e nessa sua filha, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, glória seja dada a Ti, meu Pai. Derrama neste momento, Senhor, glórias a Ti, refrigério sobrenatural em cada um desses que estão vendo essa transmissão agora, ou venha a assistir essa transmissão, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Uma alegria, uma paz sobrenatural, meu Pai querido, passa com o seu rio da vida sobre cada um desses seus filhos e filhas, meu Pai querido. E ó glorioso Senhor, e transforma, e restaura, ó meu Pai querido, e dá mais, meu Pai querido, a cada um deles, meu Pai querido, prospera, meu Pai querido, mesmo em meio a essa crise, meu Pai. Pois, meu Pai querido, ali, Davi, meu Pai querido, a vida dele, meu Pai querido, só prosperou de uma forma sobrenatural e inesperada, meu Pai. Quando ele passou por aquela dificuldade e quando ele derrotou aquele gigante,
monte que parecia ser impossível, meu Pai. Assim eu declaro na vida desse seu filho e dessa sua filha, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que todos os gigantes, que todos os males, que todos os medos vão cair por terra agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, declaro a prosperidade espiritual. Declaro, meu Pai querido, reino de Deus sobre a vida de cada um desses que estão assistindo essa transmissão. O reino de Deus. Glórias a Ti, meu Pai. Acampa seus anjos dentro de cada uma dessas residências. Acampa seus anjos ao redor de cada um desses seus filhos e filhas, meu Pai querido. Glória a Deus. É o que eu te peço e desde já te agradeço, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe. Eu creio, inclusive, que Ele já abençoou. Então eu vou dizer melhor. Deus continue abençoando a cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Até a próxima terça-feira. Fiquem todos com Deus. Aleluia. Glória a Deus.